Ontem nós fomos dormir com a notícia de que os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares do Irã. E 3 locais foram diretamente afetados, 3 instalações nucleares visando o enriquecimento do urânio. E este é mais um conflito entre as nações, um conflito de grandes proporções. Estamos vivendo uma onda de guerras. Se não bastasse a guerra, que já dura mais de 3 anos, entre a Rússia e a Ucrânia, depois Israel e ali a faixa de Gaza, e tantas outras que perduram por anos e décadas em nosso planeta, agora mais este ataque, mais uma vez o início de uma guerra que pode tomar grandes proporções em nosso planeta. Não quero entrar no mérito aqui se este ataque deveria ou não ter acontecido, se foi bom ou se foi ruim, se aumenta a segurança do planeta ou não. A questão nesta manhã, diante da palavra do Senhor, é outra. A questão é que tudo isso que está acontecendo em nosso mundo nos assusta. Tudo que está acontecendo em nosso mundo nos deixam preocupados, apreensivos, e ficamos inseguros em relação ao dia de amanhã. Quais são as consequências de tudo isso? Como nós seremos direta ou indiretamente atingidos por tudo isso que está acontecendo? Estamos próximos do fim do mundo. Este é mais um sinal, é mais uma evidência de que de fato está se aproximando a volta de Jesus e tudo aquilo que nós conhecemos e somos chegará ao fim. O teólogo alemão Jürgen Moltmann publicou um livro que foi traduzido em português na década de 90, e o título deste livro é Quem é Jesus para nós hoje? Quem é Jesus para nós hoje? E num dos capítulos deste livro, Moltmann inicia assim, se nós queremos saber sobre o futuro do planeta Terra, o futuro da humanidade, o futuro da história, quais são os caminhos que nós temos? E o teólogo alemão aponta 2 caminhos. Para saber mais sobre o futuro da humanidade, o futuro do mundo, o futuro do planeta, nós temos o caminho dos jornais, o caminho dos noticiários, da TV, e hoje nós podemos incluir neste capítulo do Moltmann, podemos ir até a internet, pesquisar vários sites, e Moltmann conclui dizendo, este caminho nos leva ao desespero, nos leva à insegurança, alimenta o medo. Mas ele diz que há um outro caminho, há outro caminho a ser seguido quando nós temos interesse em saber sobre o futuro da nossa vida, o futuro da humanidade. Ele vai dizer que é a Bíblia, outro caminho, se nós queremos saber o futuro da humanidade e da história. Se o primeiro caminho nos leva ao desespero, à insegurança, ao medo, a Bíblia nos leva à esperança.
a esperança mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às crises. E é nesse sentido que nós nos voltamos para o texto que acabamos de ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do 3º versículo até o versículo de número 14. Esse texto do Evangelho de Mateus inicia o ensino escatológico que Jesus concedeu aos seus discípulos e que serve para nós, Igreja de Cristo Jesus, em pleno século 21. Os discípulos procuram Jesus em particular, quando ele estava no Monte das Oliveiras, e fazem a seguinte pergunta: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos também querem saber sobre o futuro, sobre a história, o que vai acontecer, como será a vida de todos nós, a vida de toda a humanidade. E eles perguntam para Jesus: diga-nos. Os discípulos têm uma expectativa messiânica. Eles querem ver consumado o reino de Deus. Eles têm o desejo de que tudo aquilo que eles estão vivendo, que o povo judeu está vivendo, à luz da opressão do Império Romano, chegue ao fim. Eles querem uma outra realidade, uma realidade diferente, sem guerra, sem violência, sem medo, sem insegurança. Dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e quando se dará a consumação dos séculos. Em outras palavras, quando tudo isto que prevalece em nossa realidade chegará ao fim. Diga-nos, queremos saber. Jesus então, sem dar uma data específica, sem responder diretamente aquilo que é o interesse dos discípulos, ele passa a responder. E as primeiras palavras de Jesus mostram a preocupação que ele tem em relação aos discípulos que estão angustiados, assustados, com medo, e não vendo a hora, o momento de toda aquela realidade chegar ao fim. E ele começa a sua resposta dizendo: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. A preocupação primeira de Jesus para com os seus discípulos é para que eles, e que para a igreja no futuro, ao longo dos séculos, não sejam enganados, não caiam no engano, não caiam no erro, não se desviem daquilo que é a palavra do Senhor, a proposta do Senhor, para qualquer outra perspectiva ou então possibilidade. Vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos vão se levantar em meu nome, diz Jesus, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aqui Jesus está fazendo um alerta para os discípulos e para a igreja sobre os falsos profetas. Os falsos profetas querem enganar o povo de Deus. Os falsos profetas querem se beneficiar do povo de Deus. Os falsos profetas querem se aproveitar e tirar vantagens do povo de Deus. E para isto não tem escrúpulos. Usam até mesmo o nome de Cristo. Se intitulam e se reconhecem como sendo o Messias, o ungido do Senhor, aquele que vem para trazer a salvação para a humanidade. E Jesus continua, além dos falsos profetas que vão procurar enganar a igreja em tempos de crise, em tempos de medo, Jesus então continua: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. E aí repete: vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. E conclui: mas ainda não é o fim. Não é o fim. Por mais que nós tenhamos esta sensação
de que não há mais direção, não há mais salvação, não há mais para onde correr, a palavra de Jesus a todos nós nesta manhã é que ainda não é o fim. Não vos assusteis. É o segundo não de Jesus aos discípulos. Não vos enganeis e não vos assusteis com tudo o que está acontecendo. Não é o fim, ainda não é o fim. E Jesus, na continuidade do texto, no versículo 8, vai dizer que tudo isto é o princípio das dores. É como se fosse o início de muitas coisas que ainda virão, de muitas coisas que ainda acontecerão. É o início de muitas coisas que ainda surgirão, infelizmente aparecerão em nosso mundo. E Jesus nos diz que é necessário que assim aconteça, não para a glória de Deus, não por causa da vontade de Deus, mas por causa da ganância humana, do interesse humano que se sobrepõe à vida, por causa da vaidade humana que se coloca em jogo na história e acaba gerando sofrimento a muitas pessoas, violência e insegurança em todo o mundo. Jesus está aqui querendo orientar os seus discípulos e orientar a igreja. E eu fico imaginando Jesus diante do interesse, da preocupação, da aflição daqueles discípulos. Eu fico imaginando Jesus com essas palavras querendo acalmar, querendo diminuir a temperatura. Calma, vocês tomem cuidado para que ninguém vos engane. Em meio a tudo isso, surgirão falsos profetas, pessoas que vão querer colocar mais lenha na fogueira, jogar gasolina na fogueira. Calma, que ninguém vos engane. Vai ter guerra, rumores de guerra, fome, mas não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça, não é o fim. Não é o fim. A história está nas mãos de Deus. Deus, na sua soberania, é quem conduz todas as coisas. O ser humano tem a liberdade para fazer o mal, para gerar a guerra, para gerar o sofrimento, mas não é o fim. Não é o fim. Pela fé, Deus é aquele que conduz a história. E Jesus está querendo orientar e acalmar os seus discípulos, que em meio à preocupação e à ansiedade que eles estão vivendo. E Jesus continua relatando aquilo que já era o presente na realidade deles e aquilo que seria o futuro da humanidade. E ele diz de forma mais direta aos discípulos: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O testemunho de Jesus Cristo, da mensagem de Jesus Cristo, a vida cristã é motivo de, muitas vezes, martírio. E isso os discípulos iriam passar. E isto, a igreja também está na perspectiva de enfrentar tudo isso, e já vem enfrentando ao longo dos séculos. E Jesus continua: neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Jesus insistindo novamente na questão dos falsos profetas, dos aproveitadores, que querem enganar o povo de Deus. E diz: e enganarão a muitos, enganarão a muitos. E por fim Jesus termina: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus está fazendo uma descrição perfeita dos nossos dias. Porque o amor, de fato, tem se esfriado na família, na sociedade, infelizmente, até na igreja. O amor tem se esfriado.
vivemos tempos difíceis, mas não vos deixeis enganar, não se assustem, é necessário que tudo isso aconteça, não vos enganeis, não vos assusteis, são os nãos de Jesus presente no texto. E Jesus se encerra com uma palavra de esperança. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Jesus está chamando os discípulos aqui e a igreja à perseverança, a perseverar na fé, a perseverar na palavra de Deus, a perseverar na adoração, a perseverar na perspectiva do crescimento, da maturidade. Jesus está dizendo que aqueles que forem resistentes, fiéis, firmes, serão salvos. Permanecer firme na fé, não abandonar o ensino de Jesus, não abandonar o interesse da adoração a Deus, a fidelidade a Deus, a promessa que nós temos em meio ao caos da nossa realidade é a salvação. E salvação é o agir de Deus, salvação é a forma como Deus vem a mim e a você para estabelecer a paz. E mesmo na perspectiva da nossa vida além deste mundo, a salvação que não é só histórica, não é só terrena, mas a salvação eterna. Quem perseverar até o fim será salvo, diz Jesus. Portanto, o fim da história, para onde caminha a história, não é para o caos. A guerra não prevalecerá, o mal não prevalecerá, mas sim a salvação que vem de Deus. Sim, a cura. Salvação significa cura. O agir de Deus que restabelece a ordem, que estabelece a paz, que estabelece a segurança, a vida plena e a vida abundante. E nesta palavra de esperança, de confiança, de que devemos ficar firmes, não nos enganarmos, não nos assustarmos com tudo que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso mundo, Jesus encerra dizendo que o Evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E depois que o Evangelho for pregado, aí então virá o fim. Virá o fim. O Evangelho será pregado e deve ser pregado, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempo em que o amor de muitos ou de quase todos se esfriará. O Evangelho deve ser pregado, mesmo em meio ao caos, às guerras, à fome, aos terremotos, às tragédias que nós contemplamos em nossa existência. Apesar dos tempos difíceis, pregar o Evangelho. Aí então virá o fim, a ação redentora, a ação escatológica de Deus para curar o nosso mundo de toda a enfermidade. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra de Deus, de fato, possa conceder esperança, alegria e que possamos perseverar firmes em nossa fé, em nosso louvor, em nossa adoração a Deus. Que o Senhor assim nos abençoe.